Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu quero conversar com você que já tem uma campanha de Google rodando ou que está começando agora. Porque a gente vai falar sobre os principais erros que eu encontro em campanhas de Google Ads. São erros que são bem comuns e eu vou te falar que em 95% dos casos que eu pego aqui de campanha, pelo menos alguns desses erros eu encontro. Então tem gente que chega até mim e fala assim, puxa vida, Lucas, eu comecei uma campanha de Google Ads aqui para mim e eu descobri que isso não funciona. O Google não é legal, não está rodando, está consumindo muito da minha verba, estou pensando em desistir e continuar as campanhas tradicionais aqui. E aí eu falo, ah, legal, tudo bem, deixa eu dar uma olhada aqui na sua campanha. Aí eu pego para dar uma olhada na campanha e vejo que erros grotescos, erros comuns estão sendo cometidos e é natural que a campanha não esteja performando bem, justamente porque, na verdade, ela está com algum problema. Então bora lá, vamos falar sobre o principal problema. Ó, na verdade é o seguinte, esse é o único problema que eu vou elencar como principal, o restante não está em ordem de prioridade, como pior, ou como melhor, ou como o que mais acontece, a não ser o primeiro problema que eu vou citar agora, que é o seguinte, é você não ter as tags de acompanhamento do Google instalada. Aliás, isso serve para o Facebook Ads também. Por quê? Tem uma diferença, né? No Google a gente chama de tag e no Facebook Ads a gente chama de pixel, mas nos dois casos é apenas um trecho de código que você pega esse trecho e instala no seu site. E o que acontece? Tem muita gente que não faz esse processo, não pega o código e não instala. Tem gente que não faz isso por dificuldade técnica ou porque já encerrou o contrato com o desenvolvedor, já encerrou o contrato com a agência, não quer pedir para que aquilo seja instalado e aí fica perdido. E qual que é o problema de você não ter uma tag instalada? Acontece que essa tag, você consegue criar as campanhas sem ter a tag instalada, mas a tag ela serve para você conhecer melhor o seu público, serve para você conseguir olhar os números, serve para você conseguir metrificar aquela campanha. E se você não consegue medir, você não consegue gerenciar, você não consegue ajustar, você não consegue acompanhar. Então você ter dados, ter números é muito importante para você poder otimizar a sua campanha. Então não cometa esse erro. Pegue a tag do Google, pegue a tag do Facebook e instale no seu site. Se a sua campanha já está rodando, não tem problema, faz isso agora. Entra lá em contato com o desenvolvedor, se você já encerrou o contrato, contrata uma pessoa por fora para poder instalar isso. O único problema é que se o seu site já está rodando há 3 anos, por exemplo, e aí você instala a tag hoje, ele não vai conseguir olhar o dado histórico. E aí você vai conseguir só olhar daqui para frente, tá? Mas é muito bacana, porque você vai conseguir saber quem está clicando onde, quem está preenchendo formulário, se alguém está entrando em contato com você apertando um determinado botão ali do site. Então isso vai te ajudar no longo prazo. O segundo problema, o segundo erro que eu vejo aí acontecer com muita frequência são as pessoas que na hora de criar uma campanha no Google, você consegue utilizar, você deve, né, utilizar as palavras-chave para acionar determinado anúncio. E aí as pessoas colocam muitas palavras-chave para acionar um único anúncio. Isso é muito ruim, por quê? Porque o ideal é que você separe a sua campanha. Vamos pegar um exemplo de um site que tem uma aba de serviços e ela tem 10 serviços dentro dessa aba. O ideal é que para cada um desses serviços você crie um conjunto de anúncios. E para cada conjunto de anúncios você coloca um determinado número de palavras-chave. O número ideal aí é entre 15 e 20 palavras-chave. Então você pegou o primeiro serviço, colocou 15 palavras-chave para esse anúncio, beleza, legal. Agora imagine se você pega esse único serviço e coloque 100 palavras-chave. Concorda que o Google não vai conseguir acionar essas 100 palavras-chave e muito menos te ajudar a otimizar, a entender qual palavra é melhor, qual que é pior. Além disso, muitas dessas 100 palavras eu tenho certeza que você vai estar acabando utilizando sinônimos, então você vai estar até concorrendo com você mesmo ali dentro. Então o ideal é que seja um número limitado de palavras, mas ao mesmo tempo não pode ser tão pequeno, tipo 2, 3. Então umas 15, 20 palavras-chave já é o ideal e você não utilizar muitas palavras-chave. Continuando nessa linha de raciocínio de palavras-chave, um outro problema que eu vejo acontecer, esse é bastante frequente, quando a pessoa vai criar a campanha, ela não coloca junto as palavras-chave negativas. O que é a palavra-chave negativa? São as palavras que você gostaria que o seu anúncio não fosse acionado por aquela palavra-chave. Vamos supor que você é uma pessoa que dá cursos presenciais de qualquer assunto. E esse curso, obviamente, é um curso pago.
Então, uma palavra-chave para você negativa seria gratuito. Então, se a pessoa pesquisar curso gratuito do que você oferece, você não vai aparecer. Então, você tem que negativar a palavra gratuito. Gratuito, grátis, qualquer coisa que esteja relacionado a pessoa não pagar. Ao contrário das palavras positivas, que são aquelas que anunciam o seu anúncio e deve ser um número limitado, as palavras negativas elas podem ser muitas palavras. Você pode usar bastante palavra-chave negativa. Por exemplo, além do curso, como é um curso presencial, você pode excluir determinados estados, determinados lugares para que você não apareça. Você pode definir isso tanto na hora de criar por região ou então na própria palavra-chave negativa. Ó, curso gratuito em São Paulo. E se você não dá esse curso em São Paulo, você pode excluir essa palavra-chave. Então, em relação à palavra-chave negativa, aí sim você pode utilizar mais palavras-chave. Olhando aqui para minha colinha, a gente tem o próximo erro, o próximo problema que acontece é você não utilizar os públicos personalizados, ou melhor, não criar os públicos personalizados. O que é esse primeiro ponto? O que são os públicos personalizados? São aqueles públicos que, por exemplo, vamos imaginar que você tem um e-commerce e aí você quer criar um público personalizado para todo mundo que comprou o carrinho. Então, se a pessoa entrou no seu e-commerce, ela entrou numa categoria, olhou um produto, comprou. E aí você pode criar um público dentro do Google para todo mundo que efetuou a compra. Por quê? Porque lá no futuro você pode criar uma campanha para todo mundo que comprou o produto X, eu vou oferecer o produto Y. E qual que é o erro que acontece? Bom, quando você está começando um negócio, ainda não tem muita ideia de quais públicos criar. E aí a pessoa deixa de criar por conta disso. Mas isso não é bom. Então o que você pode fazer? Já tem algumas coisas que são meio... são coisas que uma hora você vai querer fazer, que é o seguinte: pessoas que efetuaram uma compra no seu site, pessoas que entraram em contato através de um botão do WhatsApp, pessoas que responderam um formulário, pessoas que entraram em determinada categoria do seu produto, pessoas que entraram em determinado produto. Então tem alguns públicos que já são públicos, qual seria uma palavra ideal? Públicos coringa. Uma hora você vai querer utilizar. Pessoas que acessaram o seu site nos últimos 30 dias, pessoas que acessaram o seu site na última semana. Então tem alguns públicos que você pode criar que com certeza você, em algum momento próximo, você já vai querer utilizar. Dando sequência aqui na nossa colinha, a gente tem um erro comum que também é cometido, é você não otimizar as campanhas. Então a pessoa vai lá, cria uma campanha, ela acha que já criou a campanha da melhor forma e não entra mais naquela campanha. Ela vê ali que está dando um resultado mais ou menos legal e acha que não precisa otimizar. E isso não está certo. Um outro problema que eu vejo ainda alinhado com isso é o seguinte: tem gente que acredita que só pelo fato de já estar dando resultado, ela não precisa olhar, e aí ela também se preocupa com a frequência. Puxa vida, mas eu vou olhar todo dia, toda hora? Não. Apesar de que no começo é interessante, você criou a campanha hoje, olha amanhã, vê se teve algum erro, porque às vezes o Google ele está passando na sua campanha, ele vê que tem algum erro, ele pausa aquele anúncio, ele pausa aquela palavra-chave, então você tem que estar atento a isso. Você tem que estar sempre de olho. No começo, olha todo dia, essa é a recomendação. Pelo menos durante uma semana, entra na campanha, vê se está rodando, vê se está com algum problema. Depois você pode ir espaçando essa frequência, tá? Aí você pode fazer um dia sim, um dia não, ou a cada 3 dias. E aí, dando sequência, o que a gente tem como um outro problema? Eu já vou citar 2 em seguidas, que é uma questão da estrutura e você não fazer o teste AB. Então, o que é a questão da estrutura? Lembra que eu comentei em um dos problemas que é quando você tem os serviços e aí você coloca muitas palavras-chave, só que o ideal é que você crie palavras-chave por serviços? Então, um outro problema que eu vejo é em relação à estrutura da campanha. Ao invés da pessoa entrar no site dela, ver como é que o site está estruturado e montar uma campanha com base no site, por exemplo, que é o mais comum, ela simplesmente da cabeça dela, ela monta uma estrutura porque ela acha que é aquilo, mas não. O ideal é que você siga uma sequência lógica. E o que seria uma sequência lógica? Segue a estrutura do seu site. No site você não tem a home, você não tem a página de serviço, você não tem a página de dúvidas, por exemplo. Então você pode pegar a sua estrutura de serviços e montar campanhas relacionadas a cada um dos serviços, campanhas relacionadas a cada um das suas dúvidas, campanhas quando você for falar de remarketing, que é um outro problema que a gente vai falar, campanhas relacionadas
campanhas relacionadas ao remarketing que apontam, por exemplo, para os comentários, isso é interessante também. Então aproveita a estrutura do seu site e monta a campanha no Google Ads baseadas na estrutura do seu site. Isso já vai te ajudar bastante. E aí, dando sequência ao próximo problema que eu vejo, é a pessoa criar um único anúncio. Qual que é o problema de você criar um único anúncio? O problema é que o Google ele gosta de fazer teste AB. Então ele gosta de ver, por exemplo, esse anúncio está dando resultado, esse daqui não está. E se você não cria um teste AB, como é que o Google vai direcionar para o melhor anúncio, se ele não tem o melhor anúncio? Então o ideal é que para cada vez que você for criar uma campanha, um conjunto de anúncios, para cada conjunto de anúncios que você criar, você tem que ter mais de um anúncio. Por quê? Porque o Google vai fazer exatamente isso. Ele vai olhar qual anúncio tem mais a ver com aquela pesquisa e com aquela pessoa. E aí depois, quando você for otimizar a campanha, você vai olhar o anúncio A e o anúncio B. E aí você vai ver que o anúncio A está dando mais retorno. O que você pode fazer com isso? Você pode falar para o Google, Google, como o anúncio A está dando mais retorno, eu quero dar um lance maior para esse anúncio. Ou você pode fazer diferente. Você olha o anúncio A, olha o anúncio B, vê que o anúncio B não está performando tão bem. Você simplesmente pode excluir esse anúncio B, criar um novo para iniciar uma nova competição com o anúncio A, até que o anúncio B supere o anúncio A. Então isso vira um ciclo infinito de performance, de melhoria. Depois que esse anúncio B está performando melhor, você vai fazer um acompanhamento e aí você fala, puxa vida, eu acho que eu posso criar um novo anúncio para competir com esse anúncio B. Aí você cria um anúncio C, até que o anúncio C fique igual e supere o anúncio B. E você vai fazendo uma escadinha, sempre otimizando para melhorar. Isso é uma estrutura infinita. É por isso que não adianta você criar uma campanha e achar que aquela campanha está pronta, já está rodando. Lucas, eu acertei na vírgula, acertei na mosca, está funcionando muito bem. Só que isso não é perene. Por quê? Porque o comportamento das pessoas mudam. O seu anúncio pode enjoar essas pessoas também. Pode entrar um novo competidor, pode entrar um novo concorrente no mercado e começar a pegar os seus clientes. E isso vai acontecer. Então é importante que você tenha esses anúncios. E aí, dando sequência aqui na nossa colinha, a gente tem um problema. Esse daqui é bem comum também. Que é o seguinte, você criou um anúncio, mas você está mandando para uma página que você não tem controle. Lucas, o que é uma página que eu não tenho controle? Isso é bem comum para quem tem restaurante, que o cara cria o anúncio e manda para o iFood. Ou então manda direto para uma página do WhatsApp. Qual que é o problema do WhatsApp e do iFood? Bom, o problema é que você não vai conseguir medir os cliques que estão sendo feitos nessas duas ferramentas. Primeiro que o WhatsApp não permite, segundo que o iFood também não. Lucas, mas eu tenho um restaurante e eu vendo por WhatsApp e vendo por iFood. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, se você tem um site, ótimo, você pode mandar ali para o site. Mas geralmente não é muito interessante, porque o site tem um monte de informação, tem página de quem somos, tem página de serviço, tem página de depois. Às vezes você não quer, a pessoa que quer comer ali na hora do almoço, 11h30 da manhã, por exemplo, ela quer rápido, ela quer entrar, achar um lugar ali para pedir uma comida e já conversar rapidamente. Então você pode criar uma landing page. O que é uma landing page? É uma página que tem um único objetivo, não tem um monte de informação. Então a pessoa entra na sua landing page e aí lá embaixo ela tem duas opções: pedir por WhatsApp ou pedir por iFood. E aqui nesses dois botões você consegue medir. Então você vai saber quem clicou no iFood, quem clicou no WhatsApp, qual que é o perfil das pessoas que acessaram essa landing page, tá? Então, ao contrário, se você mandasse direto para o iFood ou mandasse direto para o WhatsApp, você não ia conseguir ter essa flexibilidade. E aí a gente tem um nono erro aqui, um nono problema, que é o seguinte: não colocar os horários. Continuando no exemplo aqui do restaurante. Se o seu restaurante funciona das 10 da manhã às 4 da tarde, por exemplo, de que adianta o seu anúncio estar rodando às 18, às 19, às 20 horas? Esse erro é muito, muito comum. Tem muita gente que cria campanha e esquece de colocar os horários que o negócio está aberto, que está funcionando, que tem alguém para responder o WhatsApp. Então tenha muita, muita atenção com esse tipo de problema. E aí a gente vai aqui para o 10º erro, que é o seguinte:
você não utilizar as extensões do anúncio. O que são as extensões do anúncio? Quando você cria um anúncio no Google, ele é tradicional, aparece ali um título, aparece uma descrição e aí pode aparecer embaixo as extensões. O que as extensões? Aperte esse botão para ligar agora, veja esses comentários. Então, são extensões do principal do anúncio. Então, quando você coloca extensões do anúncio, isso te ajuda ao seu anúncio ter muito mais cliques do que se ele não tivesse, tá? Já tem estudos apontando que a conversão de um anúncio que tem extensões, ela é muito, muito maior, muito mais significativa e ela passa mais confiança. Você ocupa mais espaço ali dentro do Google. Então você pode fazer extensão por chamada, que a pessoa clica e te liga, extensão por frase, então tem um pedacinho de uma frase. Então é um recurso muito útil e que é muito, muito bom de você utilizar. Não deixe de utilizar. A gente comentou aqui sobre os 10 erros mais comuns, mas eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre alguns erros para quem está começando uma campanha de Google Ads. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas era sobre isso que eu queria comentar hoje com vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.